Graças a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade. Que Deus abençoe a noivinha querida de Jesus Cristo. Vamos ler a carta do irmão José Brana, neste sábado 27 de maio de 2023, foi enviada para a noiva no mundo inteiro. Estimados dignos, justos, águias, vocês estão prontas para se reunirem neste domingo para ouvir a doce voz de Jesus lhes falar e dizer: vós sois dignos, vós sois meu, vós sois justos, vós andareis comigo de branco, vossos nomes estão escritos no céu. Estas não são minhas palavras, mas são as próprias palavras do nosso Pai Celestial falando a vocês. Sua noiva escolhida, o Espírito Santo mais uma vez veio e viveu em carne humana, para que pudesse falar a sua Senhora eleita, de lábios ao ouvido, estas palavras maravilhosas. É maravilhoso ouvi-las de mim, ou de qualquer pessoa que diga: Jesus disse, mas ouvi-lo falar por meio de sua voz escolhida, a que ele usou para lhes dizer pessoalmente: simplesmente não há nada maior. Há muitas vozes que Deus usa para trazer sua palavra ao mundo. Ele as escolheu e posicionou para serem uma bênção para o mundo e sua noiva. Quando Jesus esteve aqui na terra em carne humana, ele também escolheu homens, seus apóstolos, para segui-lo e falar por ele, e que eles viram e ouviram. Esses homens foram os que ele enviou para propagar o Evangelho, as boas novas que o Messias havia chegado. Ele estava lá, na terra com eles. Ele os enviou 2 a 2 para proclamar esta grande nova e trazer todos os homens a si. Certa noite, ao reuni-los, ele lhes perguntou: quem dizem eles que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és Elias, alguns dizem que és João Batista. Mas ele disse: mas quem vós dizeis que eu sou? Então Pedro pronunciou aquelas grandes palavras: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe e disse: não foi a carne e sangue que tu revelou, Pedro, mas meu Pai que está nos céus tu revelou. E sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. O mundo tropeçou por todo lado nesse grande mistério. Alguns homens acreditam que ele estava se referindo a Pedro. Alguns acreditam que era uma pedra que estava ali. Alguns acreditam que era Jesus. Mas pela revelação dada a nós pelo Espírito Santo, sabemos que era a revelação de quem ele era. Após a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, eles foram enviados para anunciar ao mundo esta boa nova. Pedro foi mais uma vez escolhido para ser o porta-voz e ir diante do povo e proclamar como receber o seu Espírito Santo. Ele disse: vocês devem se arrepender e ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que incumbência o Espírito Santo colocou sobre Pedro. Podemos somente imaginar como as pessoas olharam para ele. Ele andou com Jesus enquanto ele estava aqui em carne na terra. Ele era seu amigo, estava ao seu lado todos os dias. Aquele a quem ele havia escolhido dar a revelação. Mas Deus havia escolhido outra pessoa para ser seu profeta, Paulo.
Quando chegou a Antioquia para estar com Paulo, Pedro estava comendo e bebendo com os gentios. Mas quando um grupo de homens de Tiago chegou ali, ele se retirou e ficou com medo. Paulo repreendeu abertamente na frente dos outros e disse que ele não andava em retidão de acordo com a verdade e que ele era o culpado. O irmão Brana disse que Pedro foi sobrepujado pelos judaizantes. O que isso nos diz hoje? Não importa quem seja, o quanto tenham o Espírito Santo, que autoridade ou chamado tenham, deve-se ficar com o profeta escolhido por Deus para ser seu absoluto, pois ele, e somente ele, é o intérprete divino da palavra de Deus. Isso não é contra Pedro ou qualquer um dos discípulos escolhidos por Deus naquela época ou agora. Eles são escolhidos para propagar o evangelho, mas Deus escolheu um homem sobre sua igreja. Somente ele era o profeta escolhido por Deus, como assim diz o Senhor. Não eles. Eles têm seu lugar, mas ele tem um profeta para colocar sua igreja em ordem, com a palavra final para sua noiva. Isso nos mostra quão cuidadosos devemos ser para ouvir a vindicada voz de Deus para o nosso dia. Aquele que ele escolheu para ser o intérprete divino da sua palavra. Não há nada maior do que ouvir sua voz falar por meio de seu anjo. A voz de sua escolha, não da nossa. Vemos ao longo de todas as eras como Deus escolheu um grupo de pessoas que permaneceria com sua palavra e com seu mensageiro escolhido. Essa voz está nos declarando diariamente quem somos, um dos tais. Ele enviava reformadores à sua igreja, mas neste dia enviou seu restaurador. Restaurarei, diz o Senhor, e converterei o coração dos filhos, pois tenho muitas coisas para vos dizer nos dias da minha voz. Você está convidado a vir ouvir conosco essa voz, domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto ele fala conosco e nos mostra a verdadeira e a falsa igreja durante a era da igreja de Sardes. 9/12/60. Irmão Joseph Brana. Deus nos abençoe, irmãos.